receptor não deveria gerar implicações negativas para ele, como a rejeição, por exemplo? Qual seria a situação daqueles espíritos que tiveram seus órgãos doados? A retirada do órgão, estando o espírito ligado ao corpo físico, não iria lesar o seu corpo espiritual? A rejeição e o perispírito do doador. A rejeição do órgão transplantado, condição verificada com relativa frequência, se deve sob o ponto de vista espírita de vários fatores. Rejeição em nível físico. As células do doador são incompatíveis com a organização física do receptor. Essa incompatibilidade fará com que o sistema imunológico do doador desencadeie uma reação de defesa através da produção de anticorpos dirigido contra os órgãos estranhos. Aí a gente vai entrar agora falando do perispírito. E aí ele começa falando a gente continua ainda falando do corpo físico, né? Porque aí há o comentário do transplante de órgão. A gente percebe que é um transplante de matéria. O perispírito, ele não vai sofrer, né? Porque a gente percebe, a gente vai ver os tipos de reação, de rejeição que pode acontecer, né? Mas a gente tem que pensar que é um transplante de matéria para outra matéria, que não pode interferir no perispírito, mas que há alguns tipos de rejeições. O primeiro colocado é a rejeição do nível físico, né? Então, como é matéria, dependendo como cada corpo ele foi cuidado ao longo da vida, ele recebeu determinados tipos de cuidado. Tem gente que faz o uso de remédio para combater determinadas doenças que tem ao longo da vida. Tem gente que não faz o uso de remédios. E aí, quando a gente faz o uso de remédio, aquilo fica nos nossos órgãos. Quando não faz, a gente também desenvolve anticorpos para determinadas coisas que a gente tem ao longo da vida. Um cuidou de um jeito da matéria, e a gente está pensando na matéria, o outro cuidou de um outro jeito. E aí pode haver, né, a rejeição física por algumas incompatibilidades, vamos até colocar químicas, né? E aí há uma rejeição, né? Esse no nível físico, tá? E aí a gente vai vendo os demais, né? Rejeição em nível do fluido vital. O órgão transplantado vai impregnado de fluido vital do doador. E caso não haja entre eles e o fluido vital do receptor uma certa afinidade, poderá observar-se uma rejeição. Então, aí a gente já vê um outro nível de rejeição, que é do fluido vital, né? Pode haver, porque como a gente percebe, o fluido vital, ele é um fluido que é tocado um pouco grosso, e também ele é meio
de cada ser um pouco manipulado por nós mesmos, né, os nossos fluidos, né? A gente percebe, mas foi uma rejeição porque a gente se nutre de fluidos, né, o tempo inteiro, e a gente vai permitindo determinados fluidos. Então a gente às vezes fala, vamos pegar uma máquina, né, usando uma comparação, vamos fazer um reparo numa máquina que usa energia 220, tira uma peça daquela outra máquina que usa energia 110, tira lá, ela não vai ter um bom funcionamento. Então, quer dizer, aquela máquina ela vai rejeitar. Mesmo assim, somos nós, né? Como máquina, como corpo físico, a gente nutre, né, ele com fluidos e determinados fluidos. Então, há aquela rejeição de fluidos, fazendo essa comparação de máquina e energia, de medida, esses fluidos que nutrem talvez o fluido nutrindo esse outro, não é equivalente. Então, há essa rejeição pode acontecer pelo fluido vital. Isso. Rejeição em nível perispiritual. Os órgãos transplantados estarão também impregnados dos fluidos perispirituais do doador, que poderão não ter afinidade vibratória com as energias perispirituais do receptor. Então, a gente vê que pode acontecer a rejeição perispiritual, né? O órgão, né? Por conta dessa vibração, né? Da nossa energia, mas como que pode acontecer essa rejeição? Às vezes, o receptor, como a gente já viu anteriormente, o nosso perispírito, ele vai dar molde ao nosso corpo físico, né? E aí o nosso perispírito, muitas vezes, a gente tem alguma expiação para passar, alguma situação, ou a gente já passou, a gente marcou, porque quem marca o nosso perispírito é nós como espírito, é o nosso próprio espírito que pode trazer malefícios ao nosso perispírito. Então, de repente, em uma outra reencarnação, eu lesei o corpo físico de um outro, mas eu lesei o corpo físico dele e, por consequência, lesei o meu perispírito. Então, eu venho numa reencarnação com uma dificuldade em algum órgão, porque eu já trouxe registrado no meu perispírito. Então, ele deu molde ao meu corpo físico. Aí, de repente, eu quero receber a doação de uma doação, e aí ela não é compatível, porque o meu perispírito ele está lesado. Se eu não fiz o reparo, a consciência, e ainda não consegui reparar o meu perispírito, que dá molde ao meu corpo físico, o meu corpo físico vai receber, mas ele vai rejeitar, porque o meu perispírito ainda não está moldado àquele corpo que está recebendo aquele órgão. Então, há essa rejeição perispiritual, porque o meu perispírito vai dar molde ao meu corpo, mas o meu perispírito ainda, o espírito, eu não consegui restaurar. E aí o meu corpo físico não vai, o meu perispírito não vai moldar aquele corpo, ele vai haver a troca e vai haver a rejeição, porque o meu perispírito ainda não está entendendo, ou rejeita, porque ainda o meu perispírito não está curado, não está restaurado para a recepção daquele órgão. Isso. Rejeição em consequência de possível influência obsessiva do doador. Esta influência poderia ser consciente quando motivada por ódio, ciúme ou qualquer outro sentimento menos digno, ou inconsciente naqueles espíritos que, sendo excessivamente apegados à matéria, mantêm-se junto ao campo magnético do encarnado. Vale lembrar que também nesses processos obsessivos seria respeitada a lei das sintonias. No que se refere a possíveis lesões perispirituais do doador, sabe-se que não há reflexos traumatizantes no perispírito do doador. O que lesa o perispírito são as atitudes incorretas perpétras
das pelo indivíduo e não o que é feito a ele ou ao seu corpo por outras pessoas. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. A integridade do espírito após a morte está relacionada intimamente com a vida que o indivíduo levou e não com o tipo de morte que teve, com a destinação dos seus despojos. Acredita-se também que o doador desencarnado, em muitas oportunidades, possa ser beneficiado pelas preces, vibrações e pelo carinho daquele que recebeu o órgão e de seus familiares. Aí a gente vê que aí já é um outro tipo de rejeição pelo apego do doador, né? E às vezes o pouco esclarecimento que a gente tem, de repente é um desencarne e aí tá a doação. Então o espírito ele é ligado à matéria ou não entender que aquele corpo físico era só um instrumento, né? Era só uma ferramenta do seu próprio aprimoramento. Então ele fica ligado ao corpo físico, à matéria. Então ele acha que não, você vai tirar do meu corpo, vai doar, você vai estar lesando, está me lesando. E aí a gente vê que aquele apego, né? Não tem como. Porque aquele órgão, aquela doação vem carregada, vem cheio ainda de apego, de energias que né? Ali é um campo magnético que não vai permitir, por conta do doador, que ainda tem aquele apego à matéria, que não quer. Né? Por outro lado, se a gente pensar, é um bom encontro, né? Uma boa oportunidade, de repente, de a gente ele não perceber, né, que quem recebe, imagina a gratidão que gera, né? De repente, num desencarne conturbado, a pessoa perceber que aquela doação, que o receptor vai ter um estado de gratidão, a família vai ter um estado de gratidão e todo esse pensamento de gratidão, todo esse pensamento de amor, de envolvimento, vai ser transformado e vai ser recebido pelo doador, né? Então, a gente nesse relato a gente percebe que esse apego ainda é pela matéria e a gente nossa porque a rejeição, né? A gente não tem que ter em mente que o nosso perispírito ele não vai sofrer, não sofre pela ação dos outros, mas sim pelas nossas próprias. O corpo físico ele é um instrumento, né? E como instrumento, até numa doação, até não, na doação, aí há um reparo, né? Dá para ter um reparo dos dois lados, né? Do receptor e do doador. O doador vai receber diversas energias, diversos gestos de gratidão e de amor, de reparo, às vezes de perdão, às vezes até numa doação, a espiritualidade usa aquele momento para ter um reparo dos dois, entre a consciência dos dois, né? O receptor, muitas vezes, conseguir entender, deixar um pouco o orgulho, né? Aquele egoísmo, aquele orgulho de que não precisa de nada e saber que até
trabalhar na sua consciência, no seu espírito, e ter a humildade de falar, não, até a minha matéria, a ferramenta que me foi emprestada, ela também precisa de reparo, e esse reparo pode vir da ferramenta ou de um outro amigo que está me emprestando. Então também há essa consciência de humildade, né, de trabalho, de evolução do espírito. Então a gente vê que em todos os campos, né, da espiritualidade é um movimento de progresso para nós, como espírito, né, e a gente entender que a gente somos espíritos, temos, quando encarnado, temos o perispírito e o corpo físico, né, e quando desencarnado a gente já não tem essa ferramenta, né, não tem o corpo físico, e quando temos que dar fazer um bom uso e até dar um bom dia, né, aprender com isso. Também é uma ferramenta de evolução para todos nós, né? Entender que a gente precisa do matéria, do corpo físico, mas ela entender que ela não é nossa, não vai ser nossa, não fica com a gente, só temos a responsabilidade de usar e cuidar, e que o nosso perispírito ele não pode ser lesado, não pode não, ele não vai ser lesado por terceiro, por outros, e sim por nós mesmos, né? A gente vai dar o devido cura ao nosso perispírito, nosso corpo, nós mesmos, né? Pela nossa evolução, pelo nosso entendimento. Então a gente consegue curar, né? E cuidar do nosso perispírito. Ou a gente cuida, ou a gente também registra nele algumas coisinhas que a gente não aprendeu ou quer aprender pela dor, né? Eu acho que Eu acho que nessa lição, essa frase, para mim, ficou muito marcada. A integridade do perispírito após a morte está relacionada intimamente com a vida que o indivíduo levou, e não com o tipo de morte que ele teve ou com a destinação dos seus despojos. Porque o que vai acontecer? Os órgãos dele, se ele for enterrado ou se ele for cremado, da mesma maneira vai ser deteriorado. Ele está perdendo a mesma coisa, os órgãos, que é matéria, né? Se ele for enterrado, os órgãos vão apodrecer ali. Se ele for cremado, vão ser queimados. Então, não vão estar com eles de modo algum. É realmente uma evolução do espírito doador que pode estar doando isso, porque realmente é um ato de amor e de caridade para com o outro, né? Isso, no meu entender, eu acho que, resumindo toda essa lição, isso tudo, para mim, fechou tudo nessa frase. E a vida que ele levou não tem nada a ver com a morte. Vai acontecer com as coisas, não importa. E sim o que ele levou de aprendizado nesse perispírito, o que ele marcou nesse perispírito. E não o que vão acontecer com os órgãos da matéria. É bem isso, né? A matéria ela vai servir vamos até colocar assim, de alimento para outra matéria, né? Da continuação da matéria. Então, qual o destino que vai dar a essa matéria? Ela vai servir de alimento ou de transformação para outra matéria, né? Aí a gente isso é bem marcante mesmo, porque o que você fez ao longo da vida, o que você foi registrando no seu perispírito. E aí, como a gente viu anteriormente, é o que vai dar molde. É claro que o seu perispírito você vai ter ele na erraticidade e você vai poder trabalhar isso, né, fazer a cura do perispírito, né? Você vai ter o perispírito na erraticidade e numa próxima reencarnação é esse perispírito que vai dar forma também ao seu corpo físico, né? Então, como que é que eu vou usando o meu corpo para registrar no meu perispírito, né? A minha matéria eu destino o uso dela porque ela é matéria, vai continuar sendo matéria,
servindo para outras matérias. Mas o importante é realmente mesmo, é o meu perispírito, né? O que eu faço, o que eu vou registrando no meu perispírito, né? Tanto curando, né? Usando essa palavra curando, mas o que veio registrado no meu perispírito, o que eu consegui melhorar e o que eu melhorei e o que eu registrei de a mais no meu perispírito, né? Então, essa responsabilidade mesmo. Bacana, essa parte tá, fica bem importante mesmo. E é isso. Alguém tem alguma colocaçãozinha para fazer? Perguntas? Tá bom. Então, quer dizer, uma pessoa que pode ter sido errada o tempo inteiro, né? Como você mesmo disse. E aí, nessa doação que ele faz de um órgão, né? Subconscientemente, ele fez. Na verdade, essa doação que a família vai fazer, a gratidão, as orações, as vibrações por essa pessoa, vai até ajudar, né? No final, ele pode, assim, ter todos os recursos, perdão, né? Por tudo que ele fez durante a vida diária. Não é isso? Exatamente. Com isso, ele pode até estar, entre parênteses, pagando, vai né? existir a gratidão. Exatamente. Entendi. A minha pergunta é em relação aos fluidos. Eu já li em alguns livros quando os irmãos vão fazer algum resgate nas zonas menos favorecidas, né? Geralmente vão alguns médiums para ajudar no resgate de alguns irmãos. Quando eles doam, esses médiums servem para doar fluido. O fluido, na verdade, ele funciona mais ou menos como sangue, ou seja, ele doa o fluido e como ele está doando, né, para fazer um resgate, automaticamente esse fluido ele se refaz? Ele se refaz automaticamente, tá? Quando você doa numa sessão de cura, que nem o médium da cura, ele está doando aquele fluido, mas ele não está perdendo. Aquilo é reposto para automaticamente, tá? Sem problema nenhum. Então, o médium de cura, ele vai doar toda aquela energia, ou quando você vai dar um passe, você vai dar a sua... Não tem problema. Aquilo tudo é reposto para você. Você não vai perder de jeito nenhum. Não perde, ele se refaz automaticamente, né? Exatamente. Tá? Como a gente recebe fluido vital através do alimento, através do sol, através de um monte de coisa. Nós estamos sempre recebendo os fluidos vitais. Essa sempre foi a minha dúvida. Às vezes a gente vê em filme, mas eu queria saber se é real. Quando o órgão passa de uma pessoa para outra, no caso de uma córnea, por exemplo, fica algum resquício da pessoa que doou naquele órgão? Ou ele, a partir do momento que desligou o fluido, ele é zerado e passado para outra pessoa? Ele é zerado. Imagina se esse órgão fosse apodrecido. O que aconteceria? Perderia. Como não é mais dele, não pertence mais a ele. Houve um desligamento, né? Como existem muitos espíritos também que ficam ligados eternamente às coisas dele, não é verdade? Uhum. Não existe? Sim. A pessoa encarna, sai dali, vê o corpo apodrecer e vê aquela coisa toda, fica uma coisa. Mas não acredito que não. Entendi. Sônia, eu não entendi sobre o negócio da materialização. Essa materialização. A materialização, existem certos médios, existe muito tipo de mediunidade, Vanessa, que a gente vai ler um pouquinho mais para frente. E entre essas mediunidades, tem um médium que ele doa ectoplasma. Esse ectoplasma, ele faz com que você possa materializar as coisas do plano.
entendeu? Não é todo médium, mas existe aqueles que Sai têm. fazia muito isso, né, Sônia? É? Sai Baba fazia muito isso, né? Conheço, Maria. Você não conhece o indiano famoso da década de 90, Sônia? E Não ele materializava na hora joias, criança nessa época. Eu era muito criança nessa época. Agora que Eu não lembro, verdade. então, não sei. pesquisa para você ver que lindo. Ele materializava a cinza, né? Que ele botava com buca de cabeça para baixo numa festa lá na Índia. E aquela cinza, inclusive, o Divaldo esteve com ele, que os amigos lá da Inglaterra foram e tomou a cinza. Quer dizer, ele materializava, né? O anel, uma das pessoas perderam o anel e ele, você perdeu, né, minha filha? A mulher foi lá e ele deu novamente o anel. Nossa, interessante isso. É muito. Procura aí Então, no por que YouTube. você disse que hoje em dia quase não se faz mais isso? Não se faz mais, é muito difícil, porque primeiro que é raro, né? É muito raro, muito difícil. E segundo que causa muito sensacionalismo. Isso mesmo. Tá? Há uma certa, sabe, aquela coisa, né? A vaidade. Mas Sai Baba, vocês têm que ver que lindo. Ele fez muita coisa pela Índia. Até hoje os hospitais, Sônia, que curam-se 93% dos pacientes que entram nos hospitais e os jovens que saiu das escolas que ele fundou. Como que é o nome dele? Sai Baba. Sai Baba, coloca lá no YouTube, História de Sai Baba, aí vocês vão ver que linda a história, é muito linda. Ah, vou ler. Olha, gente, desde pequeno, né? A gente consegue ver, mas quando a gente toma um passe, o que a gente recebe é isso, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso. É que eu acho que hoje em dia é difícil achar uma pessoa que tem todo esse poder, né? Acho que foram evoluindo os modos. Uma mediunidade. Mediunidade. Não seria um poder, né? Não um poder, porque tudo isso é ligado a Deus, é uma coisa de muita responsabilidade, né? Então, não seria, eu tenho esse poder de ectoplasma. Não, a gente vai estudar mais para frente todas as mediunidades, né? Tem pessoas que têm só uma, tem pessoas que têm 3, 4, e assim, desculpa. Depende. Ó, Covid. Eu tenho uma pergunta também. Por exemplo, tem um conhecido que é uma pessoa que trabalha, na verdade é um conhecido de uma pessoa que trabalha com o meu namorado. E ela segue um guru que é de São Paulo. Não, acho que ele é de outro país. Mas, enfim, vira e mexe, ela vem com umas pedrinhas que ela fala que ele materializou. E eu não conseguia entender o que ela estava querendo dizer. E ela estava explicando que ele pensa na pessoa, pensa na que a pessoa precisa, e a energia que ele, enfim, coloca nisso, sai umas pedrinhas, assim, ele dá para a pessoa e a pessoa fica com isso. E aí ele fala até que é para uma questão específica. Então, pro caso dela, era para uma questão que ela não sabia, mas ela tinha que resolver com o pai dela. E que assim que fosse resolvida, essa pedrinha ia sumir. E ela fala que foi isso que aconteceu. E eu até achei que era muito misticismo, mas então pode ser algo assim de materialização? Pode ser algo assim. O problema todo, Bia, que está no charlatanismo. Até onde as pessoas estão falando a verdade ou até onde elas... Eu só te faço uma pergunta. Se você for em algum lugar que você vai receber o bem, que seja um trabalho de cura, um passe ou qualquer coisa, e alguém te cobrar alguma coisa, vira as costas e vai embora. Não, acho que ele não cobrava, tanto que ele entregou a pedrinha pro Rodrigo até, assim, entregou e de graça, só que eu achava que era mentira. Okay. Se ele não cobrou nada, nós vamos acreditar, porque a gente não pode descrever das coisas que a gente não conhece a fundo. Medo,
Eu fiquei, o que que é essa pedrinha? Não, então. Agora, existe, né? Agora, se eles falam assim, olha, essa pessoa está fazendo isso, ela está te cobrando X ou Y, vira as costas e vai embora. Porque quem recebe de graça dá. Se é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, que está realmente fazendo a caridade, o bem, e exercendo a sua mediunidade, ela não vai te cobrar nada. Essas pessoas, vamos dizer assim, que lê carta, ou que faz isso, que faz aquilo, eu não vou falar para vocês que elas não têm uma certa mediunidade. Tem, porém, está muito misturada com o espírito que não são tão elevados, tá entendendo? Então, aí você está correndo um sério risco de ser enganada. Não que elas não sejam, elas são até, pode até ser médiuns, elas são médiuns fabulosas, sabem muita coisa. Porém, como envolve dinheiro, um comércio que não é certo, né? Que o que você recebe de graça você tem que dar. Você está pagando pela sua atividade, o que você vai cobrar? Tudo é uma caridade que tem que ser feita. Então, os cuidados que a gente tem que ter é isso, tá? Sempre isso, sempre. A gente não vai descrer de uma coisa que a gente não está entendendo direito. Porém, temos que ter alertas, né? Os alertas de saber, né? Tem sempre um pé para trás, ver direitinho por que a pessoa está fazendo isso, né? Se mais para frente ele está fazendo isso, para mais para frente cobrar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, a gente não sabe. Eu não estou pondo em dúvida o que ele está fazendo, porque realmente a gente sabe que acontece, porque com o Chico foi feitas várias coisas. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver, o Chico, ele ficou amarrado, o médium ficou amarrado, com correntes, ele ficou dentro de uma sala, que ninguém podia estar com ele, todo mundo de testemunha para ver o que acontecia, e realmente acontecia as materializações, né? Então, existem? Claro que sim, existe. Não, por isso que não é tão usado mais hoje em dia. Por causa da banalidade que se fez disso, né? É a mesma coisa que grupos espíritas, né? Todos são espíritas, todos têm espiritualidade, porém, precisa ver como é que se usa essa espiritualidade, não é verdade? Temos 5 minutinhos agora para fazer o encerramento. Cadê o Gleison? Oi. Estou aqui. Tá prestando atenção. Estava ouvindo a Sônia falar. Alguém quer fazer mais uma colocação? Vamos fazer. Não, só falta uns minutinhos para a prece final. Isso, 4 minutinhos agora. 4, então lá. Sempre a gente vai, quem puder fechar os olhos. E no movimento de gratidão, a gente vai se envolvendo, nos nutrindo dessa gratidão. A gratidão de estarmos juntos, de estarmos acompanhados por bons espíritos. E que essa gratidão espalhe, vai tomando conta do ambiente que cada um está agora. Tomando conta de si e do ambiente. Que essa gratidão, que esse amor que a espiritualidade traz, vai se espalhando pelo ambiente que cada um está agora e possa ser envolvido nesse amor, nessa luz que vem do mais alto. A gente juntos também pedimos nossos amigos espirituais, leve até a nossa amiguinha Márcia fluidos benéficos, que traga a ela todo o reparo físico e espiritual, que ela possa agora ser envolvida nesse amor, que esse grupo o envolva, que ela sinta que está sendo amparada também. Que a gente agradece e que todos fiquem bem acompanhados,
de bons espíritos, de bons pensamentos, e isso se perder por um longo tempo, e o maior tempo que cada um puder carregar amor e gratidão dentro de si. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Tchau, Obrigado. gente. Até Boa quinta. noite, gente. Boa Boa noite para Tchau, boa todos. noite. Tchau, Tchau, boa noite. Boa noite. Boa Vilminha, semana, tchau. Tchau. Boa semana para todos. Obrigada. Danilo, Vanessa, acho que já saíram. Tchau, crianças. Tchau, Consegui assistir Sônia. toda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera.